Olá, sejam bem-vindos a mais um número do Regulação da Economia. O exercício da atividade de televisão em Cabo Verde carece de licenciamento do governo, ouvida a Agência Reguladora Multissectorial da Economia, ARME. Entretanto, tem-se notado casos de retransmissão de sinais televisivos sem o competente licenciamento da ARME. Para falar-nos sobre este e outros assuntos, estaremos à conversa com a engenheira Ana Lima, diretora do Departamento de Gestão e Controle de Espectro na ARME. Mas antes, convidámo-lo a assistir uma reportagem sobre os principais acontecimentos que marcam a agenda informativa na ARME com Carlos Sá Nogueira. A Agência Reguladora Multissetorial da Economia assinou no passado dia 13 deste mês, com a Câmara Municipal de Santa Cruz, um protocolo de cooperação com vista à implementação da toponímia e endereço municipal alinhado com o novo Código Postal de Cabo Verde. De acordo com o Presidente do Conselho de Administração da ARME, Isaías Barreto da Rosa, trata-se de um instrumento fundamental para o desenvolvimento local, já que irá facilitar, entre outras coisas, o comércio eletrónico, os contactos entre os operadores económicos e as empresas prestadoras de serviços como Eletra e a ADS, mas também as autoridades locais como a polícia e os bombeiros municipais. Nós, enquanto entidade que regula o setor postal, nos cria um novo Código Postal para Cabo Verde, que foi aprovado para o Governo e que entra em vigor. Nós temos um portal que é www.códigopostal.cv, onde todo alguém pode ver e saber qual que é esse Código Postal de sua localidade. Entretanto, o Código Postal pode ter uma utilização mais plena e efetiva, horas que a nível de todo o município do país não tiver nome de ruas e número de porta. Então, no começo diálogo com várias câmaras municipais, entre as quais a Câmara de Santa Cruz, exatamente para não trabalhar em conjunto para resolver questões de toponímia a nível nacional. E é por essa razão que nos assina aquele protocolo de cooperação ali, para não trabalhar em conjunto, para a resolução de problemas de toponímia e dessa forma para não ter uma utilização mais plena e efetiva do código postal. Ora, se não tiver nomes de rua e número de porta, não está facilita muita coisa. Não está facilita o comércio eletrónico, não está facilita o trabalho de vários operadores do setor de energia, do setor de água e trabalho de vários operadores económicos. E por essa razão isso é importante e não está satisfeito aquele protocolo que nos assina com a Câmara de Santa Cruz. O autarca de Santa Cruz, Carlos Silva, sublinha a importância deste instrumento de cooperação e realça que a sua implementação vai agregar valores às intervenções que a Idealidade tem realizado no âmbito do Programa de Requalificação Urbana e Ambiental do município em parceria com o Governo. Tendo em conta que já não tem em curso um programa de requalificação urbana e ambiental ambicioso, no CRE torna a cidade de Caravadejo já numa cidade capital de Funaná, sendo cidade limpa, segura, bonita, tranquila, bem organizada, bem disciplinada, com qualidade de vida para cidadãos e não só. Por isso que justifica nós fazer todas as intervenções que está em curso na requalificação da cidade, implementando a toponímia em parceria com a ARME para poder também fazer alinhado com o Código Postal Nacional para que não pode garantir melhor comunidade, melhor conforto e traz melhores resultados para o desenvolvimento de Santa Cruz, uma vez que de cada dia que passa não se percebe, mas tem grande necessidade desses instrumentos ser implementados a nível do município. E se não constata bem, com essa pandemia ali, mais do que nunca nos sente necessidade de ter todo esse serviço ali que funciona no município, porque se não repara hoje, a partir de casa, através do telemóvel, você pode solicitar um serviço que você precisa e você pode prestar esse serviço lá na casa. Recorde-se que, à margem da assinatura do protocolo, a ARME reuniu-se com os operadores económicos do Conselho para apresentação pública do Regulamento de Relações Comerciais do Setor Elétrico e o de Água e Saneamento, que, nas palavras do PCA da ARME, são dois instrumentos de regulação que estabelecem as normas entre os consumidores, os operadores económicos e as entidades reguladas
prestadoras desses serviços. Nós estamos ali também para fazer a apresentação pública, mais uma vez, de dois regulamentos importantes, que é o Regulamento de Relações Comerciais do Setor de Água e Saneamento e também o Regulamento de Relações Comerciais do Setor Elétrico. Que esse regulamento é muito importante, sobretudo porque estabelece normas e regras de relações comerciais entre consumidores, entre operadores económicos e entidades que nós, a ARMA, nos regula, entidades do setor de energia, de eletricidade e entidades do setor de água e saneamento. Isso é importante porque estabelece normas claras de relação que tem entre as entidades, e o que para nós é fundamental. A Regulação da Economia também falou com os operadores económicos João Vítor Fonseca, Josa, e Ilselene Lopes, presentes na apresentação pública dos dois regulamentos. Grande iniciativa, porque às vezes tem muita gente que tem cortado a água rápido ou tem cortado a luz, né? Que o outro que sabe uma coisa que se passa, porque se tudo traz conta nem hora, te diz nosso consumidor está sabe coisa que se passa, então aquela é uma grande iniciativa que nós temos. Aquela antacha é bom, vamos de chover, consumidor está fica de uma forma assim, sem informação e com medo de entrar, de participar. E com aquela informação ele tem certeza, me está sentindo confiança e me está sentindo seguro de entrar nesse novo sistema. A Agência Reguladora Multissetorial da Economia, enquanto entidade reguladora do setor das comunicações, acaba de emitir uma circular às câmaras municipais do país para, no prazo de 30 dias, a contar de 15 de julho, cessarem as práticas das transmissões de canais televisivos em sinais abertos. A este propósito, a Regulação da Economia conversou com o presidente da Associação Nacional dos Municípios de Cabo Verde, Herménio Fernandes, que se diz contra essas práticas, pois as autarquias não podem fazer concorrências às operadoras licenciadas para o efeito. Nós entendemos que Cabo Verde, sendo um país, um Estado de Direito e de democracia, onde as instituições funcionam, as câmaras municipais devem dar o exemplo nesta matéria, uma vez que temos empresas que vendem esses conteúdos no país e hoje, com a televisão digital terrestre, não faz sentido continuarmos a ter a emissão através das parabólicas ao nível do país, uma vez que isto distorce o conceito do negócio da televisão e cria constrangimentos no desenvolvimento deste setor. Nós vamos fazer um apelo no sentido de influenciar positivamente os outros municípios a seguirem as orientações da Agência Reguladora Multissetorial da Economia, porque nós entendemos que o país já fez investimentos avultados e estruturantes nesta matéria, tanto na modernização da legislação, bem como na infraestruturação, que permitam com que as populações tenham acesso à televisão e a vários canais que dão certamente respostas às necessidades das populações. Daí que não faz sentido as câmaras municipais utilizarem um expediente, eu diria, fora da lei, para continuarem a exercer uma atividade que não é da competência dos municípios. Não é o papel dos municípios promover iniciativas desta natureza e estarem a fazer emissões sem licenciamento prévio e com isso também aprofundar a informalidade, quando o nosso papel é trabalhar para que tenhamos a maior formalização possível. Quem também manifestou contra essas práticas, que as classifica de muito grave, com forte impacto nas suas tesourarias, é Wilson Tavares, assessor executivo da Boom TV, uma operadora que comercializa conteúdos televisivos por assinatura, com a sede na cidade da Praia. Isso já é uma situação que para nós é grave, até porque, sendo as câmaras municipais entidades públicas, as responsabilidades são maiores. É uma situação que para nós há muito tempo
que estamos a tentar ver aí com a ARME, a antiga ANAC, inclusive já tivemos aí também com a IGAI há tempos, a tentar ver se a gente conseguia resolver esse problema. Mas, contudo, ainda até hoje, é uma coisa que posso dizer que já lá vão vários anos, é a mesma situação. Pronto, com a ARME até que foi inclusive mais fácil, porque são situações pontuais às vezes que acontece e a ARME tem-nos ajudado muito no sentido de pôr cobro a essa situação, mas para nós é uma situação grave, é grave, como eu já tinha dito, são entidades públicas que têm responsabilidades maiores, inclusive. Não estamos inclusive a fazer comparação com pessoas individuais que fazem esse tipo de retransmissão, porque as câmaras sim fazem retransmissão em sinal aberto e isso tem-nos prejudicado muito no sentido em que estamos a perder clientes, porque não faz sentido inclusive um cliente estar a pagar para ver um canal que consegue ver em sinal aberto, grátis, em casa. Isso ninguém vai pagar por isso. Isso para nós inclusive configura um crime contra a propriedade intelectual. É uma concorrência desleal para nós e pronto, temos que ver tem de haver uma forma de resolver essa situação. O presidente do Conselho de Administração da ARME, Isaías Barreto da Rosa, foi recebido na última sexta-feira, 16, pelo secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro, Lourenço Lopes, para também, entre outros assuntos, falarem sobre o setor da comunicação social, sobretudo na parte adstrita às suas competências, nomeadamente a transmissão de televisão por assinatura. No seguimento desta reportagem, fiquem agora com um curto corredor de anúncios institucionais. Como fazer leitura correta da sua fatura de eletricidade? Pois, terem atenção a importantes informações, por exemplo, o número SIL, Código de Identificação Local, o número do consumidor, identificação do cliente e o local de consumo. Em destaque estão os valores a pagar, com a respectiva distribuição, entre outras. É importante ter atenção às mensagens que servem de alerta sobre as faturas em atraso e o comunicado de pré-aviso de corte. Encontre ainda as datas limite do seu pagamento. ARME, por um consumo sustentável. Caro consumidor, antes de comprar a sua garrafa de gás butano, consulte a tabela mensal de preços fixada pela ARME. Não precisa acumular garrafas de gás em casa, colocando em perigo a segurança da sua família. O estoque de garrafas de gás no país é suficiente para o consumo nacional. Compre a sua garrafa de gás nos postos de combustíveis ou nos revendedores autorizados. Devolva as garrafas de gás vazias, evitando a sua ruptura no mercado. Caso tenha conhecimento de pessoas não autorizadas à revenda das garrafas de gás com preços elevados, denuncie às autoridades competentes. ARME, por um consumo sustentável. Caro utilizador, use a internet de forma segura. Por isso, não abra links ou anexos estranhos recebidos via e-mail. Evite sites duvidosos e perfis falsos de figuras públicas. Separe e-mail pessoal do profissional nas compras online. Não utilize computadores de terceiros para acesso à sua conta. Nunca crie palavras-passe com dados pessoais. Limite a partilha de informações pessoais nas redes sociais. Altere a sua palavra-passe com frequência. ARME, por um consumo sustentável. Como anunciamos no início do programa, temos connosco a diretora do Departamento de Gestão e Controle de Espectro da ARME, engenheira Ana Lima, que nos vai explicar os meandros do processo e licenciamento das estações de transmissão de sinais televisivos. Senhora engenheira, muito obrigada pela sua presença neste programa. Para nós começarmos a nossa primeira questão, o que é o espectro radioelétrico? O espectro radioelétrico, por definição, é um conjunto de frequências inferior a 3.000 GHz que estão associadas às ondas eletromagnéticas. Dito por outras palavras, os sinais que nós recebemos dos dispositivos como rádio, televisão, telemóveis,
que nos permite receber e enviar sons, imagens, comunicar sem estar ligado a um cabo, ou seja, comunicação wireless, é feita através de ondas radioelétricas. Essas ondas propagam-se pelo espaço, não é? A diferentes frequências. Quando estamos a referir ao conjunto dessas frequências que estão relacionadas com essas ondas radioelétricas, é que se denomina de espectro radioelétrico. Senhora Engenheira, a Lei número 90/8 de 2015 define o acesso e o exercício da atividade de televisão em Cabo Verde e estabelece a utilização de espectro radioelétrico nos termos do Quadro Nacional de Atribuição de Frequências. Como é que a senhora Engenheira poderá nos explicar como é que se processa a distribuição de frequências radioelétrico no nosso país? Sim. Como referiu, existe o Quadro Nacional de Atribuição de Frequências. É um documento que apresenta de forma bastante detalhada como é que o espectro radioelétrico está dividido em várias faixas de frequências e para cada uma dessas faixas a indicação de quais são os serviços que podem ou não ser utilizados em Cabo Verde. Este documento é elaborado de acordo com o Regulamento de Radiocomunicações, que é um tratado internacional firmado pelos Estados-membros da União Internacional de Telecomunicações, Cabo Verde também é membro, e é baseado neste documento e também em algumas normas relativas à planificação de frequências, é que se processa a atribuição de frequências em Cabo Verde. E qual é o papel, neste caso, da ARME na gestão a nível do espectro? A ARME, a nível da gestão do espectro, é responsável desde a parte da normalização, ou seja, criação, definição de normas técnicas, planificação de frequências. A ARME elabora e publica o Quadro Nacional de Atribuição de Frequências, de que falamos, faz a coordenação de frequências com os países vizinhos, licencia e faz a vistoria de redes e estações de radiocomunicações, representa Cabo Verde na União Internacional de Telecomunicações e também tem um papel importante a nível de monitorização e controle do espectro radioelétrico. Obrigada. Tem-se notado casos de retransmissão de sinais de televisão sem o devido licenciamento da ARME. A nossa questão é qual é o perigo que essas transmissões podem representar, sobretudo para a radiocomunicação? Sim, a utilização indevida do espectro pode provocar interferências. Quando estamos a falar de interferências, estamos a falar de degradação do sinal ou mesmo bloqueio do sinal. Podemos receber sinal em más condições ou mesmo não receber, ou seja, não estabelecer a comunicação. A interferência pode ter contornos menos graves, quando estamos a falar de interferência em receptores de rádio, de televisão, ou também pode ter contornos mais graves quando afeta comunicações, por exemplo, de bombeiros, de polícias ou mesmo comunicações aeronáuticas. Normalmente damos o exemplo, por exemplo, de uma interferência numa comunicação entre uma torre de controle e uma aeronave, por exemplo, pode ter consequências bastante graves. E a nossa questão é, quais são os mecanismos que a ARME dispõe para detectar as transmissões ilegais? A ARME dispõe de algumas estações que faz o controle e monitorização do espectro radioelétrico. Temos 3 estações fixas, uma na Ilha de Santiago, outra na Ilha de Sal, em São Vicente. Temos uma estação transportável, porque sendo ilhas é possível transportar esta estação, é possível colocar numa viatura ou numa embarcação marítima e ser levada para outra ilha. E também temos estações portáteis, que podem ser transportados pelos agentes de fiscalização, que pode chegar em zonas onde as próprias viaturas não chegam. Todos esses equipamentos estão integrados num sistema que nós denominamos Sistema Integrado de Gestão do Espectro Radioelétrico. Obrigada pelo esclarecimento. Nunca se refere especificamente às retransmissões ilegais de TV. Que medidas pretende a ARME tomar e pôr cobre a esta situação? A ARME iniciou este processo com um papel de sensibilização, fazendo chegar a informação às entidades sobre o que é que a legislação diz sobre esta matéria. Temos a Lei da Televisão que foi aprovada em 2015,
que diz que as entidades que fazem a captação, transmissão ou retransmissão de serviços de programas televisivos estrangeiros em Cabo Verde que não estejam devidamente autorizados, que deviam regularizar a sua situação ou então cessar as suas emissões, e que a ARME seria a entidade responsável para a averiguação do cumprimento desta norma. Temos ainda também o compromisso que Cabo Verde assumiu a nível internacional, não é? No âmbito da introdução da televisão digital terrestre, de fazer o desligamento de todos os emissores analógicos no país. Foi aprovada uma resolução do Conselho de Ministros, em julho do ano passado, que aprova um calendário para o desligamento de todas as emissões analógicas existentes em Cabo Verde. E, segundo este calendário, as últimas emissões deveriam ser desligadas a 25 de maio de 2021. E diz também que a ARME que deve notificar as entidades para fazer o desligamento e também averiguar o cumprimento. Passada esta fase de sensibilização junto das entidades, já estamos a passar para ações no terreno, fazer medições e averiguar o cumprimento dessas normas. Senhora Engenheira Ana Lima, já estamos na reta final, vamos para a nossa última questão. Que mensagem a senhora Engenheira poderia, portanto, deixar aos telespectadores numa altura em que a ARME está a preparar medidas regulatórias para fazer face a esta situação? Dizer que todas as entidades, singular ou coletiva, que pretendem exercer atividade de televisão em Cabo Verde, que devem estar devidamente licenciadas, que devem cumprir o que está estipulado na lei da televisão, e no que se refere ao espectro radioelétrico, dizer que qualquer estação de radiocomunicação, antes de ser posta em operacionalização, deve sempre ser licenciada pela ARME para não causar interferências a outras estações licenciadas. Engenheira Ana Lima, muito obrigada pela sua presença. Obrigada. Obrigada. E com esta conversa com a engenheira Ana Lima, chegamos ao fim de mais um número do Regulação da Economia, um programa da ARME, onde o rigor e a ética de informação sobre os setores regulados são o nosso compromisso. Gratos pela vossa atenção, convidamo-lo a seguir-nos ainda nas nossas plataformas do YouTube, Facebook, Twitter e LinkedIn. Marcamos, assim, um novo encontro consigo para daqui a 15 dias. Até lá, fique bem e proteja-se a si e aos outros.